Oi, boa tarde, gente. Estamos aqui. Eu sou a Cláudia, né? Responsável pela jornada do aprendizado aqui na ProMais Gestão. Estamos aqui ao vivo para falar hoje com a Renata Bidoni sobre comunicação não violenta. Então, estamos aguardando ela entrar aqui, mas vou começar falando um pouquinho sobre o Eleve-se, que é o programa da qual ela vai ministrar um dos módulos. E esse programa tá incrível. Estamos com as últimas vagas abertas. A gente vai falar sobre protagonismo, sobre... Ai, a Renata entrou aqui. Vou chamar ela já, mas só para contextualizar um pouco do Eleve-se, que a gente já está falando há um bom tempo. A gente vai falar sobre protagonismo, sobre comunicação não violenta, sobre vulnerabilidade, autoconhecimento. Então, vou chamar a Renata aqui para ela entrar e a gente começar esse bate-papo sobre um dos temas. A gente atrasou um pouquinho, mas tudo certo. Coisa do dia a dia. Olá! Oi! Oi! Que prazer estar aqui contigo! Tudo bem, Cláudia? Coisa boa, né? Gente, eu e a Pois Cláudia só nos é. conhecemos por WhatsApp. Rosângela, muito prazer te Aham. ter aqui. E, Pois é, a gente se fala tanto, né? Toda semana a gente tá ali falando alguma coisa e bolando outros projetos, né? então, vamos lá. Eu já estava aqui Vamos lá. escutando um pouquinho, então, gente, para quem está aqui conosco, vou me apresentar rapidamente, tá, Cláudia? Daí nós Claro, por começamos. favor. Eu sou a Renata Bidoni e eu hoje trabalho como palestrante e facilitadora de desenvolvimento interpessoal e pessoal na linha do autodesenvolvimento e principalmente no que se refere à comunicação e à liderança. Então, eu acabei, nos últimos anos, me dedicando muito ao estudo e à facilitação de workshops sobre comunicação não violenta. E no Eleve-se eu sou uma das facilitadoras, eu tenho um encontro com as pessoas que tomarem a decisão de mergulharem conosco nessa trajetória para poder acessar uma série de temas que são alavancadores de melhores resultados e prosperidade, não só profissional, mas também na vida. E lá eu sou a convidada para trabalhar com o público que estiver conosco sobre comunicação não violenta. Isso aí, o terceiro módulo, né? Dentre tantos que vamos falar. Então, quem quiser saber um pouco mais das inscrições, pode entrar na minha biografia do Instagram, que eu tenho um link lá que leva para Eleve-se, e também no Pro Mais Gestão. Então, Claro, assim, a gente está aí com as últimas vagas abertas, né? A reta final já. Então, quem quiser é só entrar em contato com a gente. então vamos lá. Estou aqui Vamos hoje. lá, vamos começar a falar desse tema que é sensacional, né? É muito importante nos dias de hoje, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente fala, né, Renata? E tu tá aí para falar muito bem disso. Então tá. Então, Começa olha só. falando pra gente um pouco do que é a comunicação não violenta. Tá bom. Então, eu vou começar e, Cláudia, tu me interrompe aqui, tá? Pede sinal de voz, porque vocês imaginam que eu tenho um curso de comunicação não violenta que tem 24 horas de duração. Então, eu vou condensar tudo isso num resumo aqui para quem está com a gente de 40 minutos, 45 minutos. Pessoal, o que é essa comunicação não violenta, tá? A Cláudia está nos fazendo um estímulo aqui, que é parar para olhar para isso. A nossa comunicação, ela é muitíssimo importante. Tem uma pessoa muito conhecida no cenário mundial, né, que é um coach bastante famoso, que se chama Tony Robbins, que foi coach de uma série de pessoas muito bem-sucedidas, como, por exemplo, Bill Clinton, Madre Teresa de Calcutá fez coaching, acreditem, Nossa, tá? Lady Di, André Agassi, enfim, Mandela.
Então, o Tony Robbins, ele tem uma frase que eu amo. Ele diz o seguinte: a qualidade da nossa vida depende da qualidade da nossa comunicação. Uhum. Então, eu também trago um pouco dessa questão do Tony Robbins e digo a qualidade dos nossos relacionamentos, né? Portanto, também dependem da nossa comunicação. E o ato da comunicação, ele não é só nós aprendermos a dizer as coisas. Dentro da comunicação não violenta, que eu já vou explicar um pouquinho melhor o que esse conceito quer trazer, nós temos um outro convite que é super importante a dizer agora, que nós também precisamos qualificar a forma como nós escutamos. Então, quando a gente estuda a comunicação não violenta e começa a praticar, a colocar no nosso dia a dia, a nossa experiência de vida se transforma de uma forma muito intensa, muito profunda. Porque não é só eu aprender a dizer melhor, a ser mais diplomático, mais cuidadoso, a considerar mais as palavras que eu vou utilizar, a prestar atenção na minha linguagem corporal, no meu tom de voz. Também tem a ver com qualificar a minha escuta. Ter um momento de atenção sobre como eu estou interpretando aquilo que o outro está dizendo. Qual é o significado que eu estou dando? Qual é o entendimento que eu estou fazendo? Quais são os julgamentos que estão passando na minha cabeça naquele momento? Então, a comunicação não violenta, gente, e vocês vão perguntando aqui se quiserem também, né, e participando, por favor. Ela é uma forma da gente se colocar no mundo. Ela é muito mais do que uma técnica, ela tem a ver com uma filosofia de vida, ela tem a ver com um processo de tomada de consciência, de percepção a respeito da nossa autorresponsabilidade. Que tem a ver com protagonismo, que é um tema que vai ser trabalhado pela Adriana também no Eleve-se, tá? Que é Sim. entender o seguinte: todo resultado que a gente colhe na nossa vida, existe a nossa interferência. Existe uma contribuição que eu estou fazendo. Então, mesmo que haja um conflito e que por alguma razão alguém responde para mim de uma forma que não é a forma como eu gostaria, como eu entendo que eu devo ser tratado, a expectativa que eu formei, e eu interpreto aquela fala como uma fala agressiva, áspera, por exemplo, ácida, grosseira, né? Eu também tenho uma corresponsabilidade ali. Ou seja, tem uma parte que é minha e uma parte que é do outro. E eu preciso escolher. E aí não se trata de dar os 50% meu e os 50% dele. Se trata de dar os meus 100%. Com esse olhar de entendimento. Olha, dependendo da interpretação que eu der, eu vou estar mais convidado a entrar em conflito, ou dependendo do entendimento e do esclarecimento que eu vou buscar nessa conversa, eu posso sim contribuir para que aumente a chance de nós criarmos pontes e aumentarmos a nossa conexão, criando mais profundidade, mais transparência, mais autenticidade nessa relação. Tu quer falar aí, Cláudia? Fiquei com a impressão que tem. Quando tu tava falando ali, eu lembrei de uma frase. É uma frase, né, que as pessoas falam geralmente que é quando tu tá escutando para realmente estar no papel de quem escuta ou para responder? Não é aquele papo de ônibus assim que, tá falando da chuva, nossa, mas lá em casa também choveu, e a outra fala de si, cada um vai falando de si, né? A Uhum. qualidade da comunicação, e eu acredito que aí entra muito a comunicação não violenta, é se colocar nesse papel de ouvinte e de se perceber, né, Renata? Perceber quais são os seus sentimentos, como aquilo que o outro está falando vem para você, Uhum. aonde isso te toca, né? Sim. Cláudia, só preciso fazer uma referência aqui. Gente, eu quero que vocês saibam que eu estou vendo os nomes de vocês aqui. Tem muita gente amada e querida aqui, alunos, Pois é, inclusive, eu tô né? vendo. Tem Pessoas, coraçõezinhos aqui do lado. umas paixões aqui, tá? Então, assim, não vou citar o nome de todo mundo aqui, mas quero que vocês saibam que eu vi cada um de vocês. Vi Marli, vi Fábio, vi Jô, vi um monte de gente aqui, tá? Então, volta para cá, para a gente poder aproveitar o máximo possível esse tempo juntos. A Cláudia está trazendo essa importância dessa consciência. Sim, é um entendimento dentro da comunicação não violenta de que nós temos dentro de nós uma possibilidade de escolha, oi, Aldi, sobre como nós vamos
interagir com o outro e sobre como nós vamos escolher, qual é a escolha que a gente vai fazer sobre o nosso observador. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu vou observar essa situação? E aí, gente, para quem nunca ouviu falar disso, ou para outros que já estão aqui, que já fizeram cursos e tudo mais, e que praticam, e que estão tentando manter a CNV viva dentro de si, é, na verdade, uma questão desafiadora, porque nós, Cláudia, nós crescemos numa sociedade, Cláudia, quem está aqui, né? Em que nós aprendemos a classificar o certo e o errado. Nós aprendemos a julgar. E isso não é só a sociedade, isso também é um mecanismo de defesa nosso. O nosso cérebro, a nossa mente, ela precisa fazer uma análise crítica das situações para poder perceber se ela precisa nos preparar para a luta ou se nós estamos seguros. Então, diante dessa demanda que é lutar pela nossa sobrevivência, de poder avaliar, eu estou em risco aqui, eu tenho que atravessar a rua. Não, só um pouquinho, agora eu tenho que correr. Não, é melhor eu ligar uma luz, sei lá, ouvir um barulho na minha casa, desço, chamo alguém, me fecho no meu quarto. Toda essa percepção cerebral, né, ela é cognitiva, que tem a ver com todo esse processo de garantir a nossa sobrevivência, ela está a serviço de nos manter seguros. Então, o nosso julgamento, ele, embora muitas vezes se escute, a gente não deve julgar, julgar é uma coisa feia. Não existe esse lugar. Mas acaba sendo natural, né? É natural do ser humano julgar, porque é nesse papel do julgamento que a gente vai ver, isso faz bem ou não para mim? Mas a gente entra num lugar de julgar agredindo o outro, né? E Sim. não é sobre isso que se fala, né? Porque a gente aprendeu a utilizar esse julgamento, né, como um mecanismo de defesa para garantir a nossa integridade, seja ela física, psíquica, emocional, né? Só que isso acaba extrapolando, a gente acaba usando o julgamento para classificar e rotular os comportamentos e as pessoas. Quando isso acontece, está certo. Quando isso acontece, está errado. Porém, somos observadores diferentes. Eu enxergo um certo e tu enxerga uma outra coisa. Dentro da comunicação não violenta, que nasce lá do Gandhi, foi um dos mestres que inspirou toda essa metodologia que o Marshall Vem lá de Rosenberg... Gandhi? Marshall Rosenberg tem uma inspiração baseada em Gandhi, porque o Gandhi trouxe essa questão, né, de que podemos resolver os conflitos sem violência. E o Marshall desenvolveu a metodologia, a forma como a gente pode se comunicar e estruturou tudo isso para tentar criar pontes nas relações e conexões, ao invés de distanciamento e desconexão. Então, onde é que essa conexão acontece, gente? O julgamento é natural, sim, Ana. O julgamento, aqui, os né? nossos ancestrais julgavam. Eu, Rosinha, nós seguimos julgando e devemos julgar. É isso que eu quero dizer para vocês. Não existe esse lugar, para de julgar, julgar é feio. Por que eu digo que devemos julgar? Porque o nosso julgamento está a serviço de defender a nossa sobrevivência. Eu preciso ter a minha anteninha ligada aqui, captando, para saber se eu preciso me colocar em resguardo, se eu preciso me cuidar. Se eu não tiver esse julgamento, nós nos colocamos em risco e talvez nós não venhamos a sobreviver. É natural. A questão é natural, né? É natural. É que nós vamos fazer uma interpretação diferente sobre o julgamento dentro da comunicação não violenta. Então, eu preciso construir essa história aqui. Aprendemos a julgar e a classificar. Isso aqui está errado, isso aqui está certo. Quando a gente está nesse lugar, por exemplo, eu estou certa e a Cláudia está errada. Ou eu estou errada e a Cláudia está certa. Nós começamos a entrar num processo de disputa e de competição. Por quê? Pela seleção natural. Nós aprendemos que para sobreviver precisamos ser os mais fortes. E todo esse contexto, somado a umas outras questões, nos leva para um lugar de disputa, onde a gente precisa se impor para o outro, porque esse é o lugar seguro. Então, o nosso julgamento, ele vai continuar acontecendo. A questão é que a gente vai aprender a entender o que o nosso julgamento nos informa sobre nós e não sobre o outro. Então, muda completamente a lente. Porque a gente tem um entendimento... O Marshall fala, né? Desculpa, te interrompi. Não, vai. É bom que tu me interrompa, porque senão eu fico falando o Marshall Rosenberg tem uma frase que ele diz que a gente deve observar o observador, né? Tinha uma professora minha na faculdade que sempre me falava isso.
Vamos observar o observador, vamos nos colocar neste papel de observar o que a gente está sentindo quando o outro está falando. E aí tem uma questão muito importante que nós aprendemos e repetimos, né? Muitos de nós, outras pessoas não, claramente. A entender que o culpado pela nossa dor, quando a gente sofre, está com alguma emoção desafiadora, está triste, está com raiva, está com medo, com vergonha, com culpa, com inveja, nós aprendemos a Uhum. projetar isso no outro. É o outro que está me fazendo me sentir dessa forma. E se a gente tiver esse olhar e observar a situação desta forma, a nossa tendência natural é querer fazer o outro sofrer. Porque se ele está me causando dano, nós aprendemos uma outra crença coletiva, que é só aprendemos pelo amor ou pela dor. Então, se eu estou me sentindo lesado, se eu estou me percebendo lesado, como injustiçado pelo que o outro está fazendo, naquela hora, provavelmente eu estou sentindo raiva, tristeza, medo, angústia, frustração, ansiedade. E como eu não estou com consciência sobre esse julgamento, que começa a se formar dentro de mim, quer dizer, o outro está errado, ele não podia falar comigo desse jeito, ele não tem o direito de dizer tal coisa para mim, ele não podia agir dessa forma. Eu não estou com vontade de dar amor para essa pessoa. Soma isso com uma crença de que as pessoas só aprendem pelo amor ou pela dor. Para nós que não, quando não conhecemos o recurso da comunicação não violenta, o que vai me restar? Ser violento e agressivo com o outro, na tentativa de fazer com que ele sofra para que ele se transforme. É como se a gente Devolver na tivesse... mesma moeda, né? A Quase isso. vingancinha, né? Faz Uhum. assim, pois então tá bom, para te me respeitar, eu vou te mostrar. Quem sabe se tu sentir na pele, tu deixa de fazer isso com os outros e deixa de fazer isso comigo. Então, mesmo quando somos violentos, por exemplo, estamos num movimento de vida, que é tentar atender aquilo que dentro da CNV nós aprendemos e que é muito poderoso, que é olhar para as nossas necessidades. Eu estou começando a responder a tua pergunta, né? Como é que a gente escuta diferente? A gente deixa Uhum. de dar atenção para quem está certo e errado. Isso naturalmente vai acontecer. A gente vai tentar julgar isso. Nossa, eu fiz uma coisa errada. Meu Deus do céu! Aí o que eu acho? Acho que a culpada sou eu. Não, não tá certo, ela não pode falar comigo nesse tom. Ah, não, então quem tá errado é ela. Quando isso começa a acontecer dentro de nós, esse movimento que é instintivo, automático, natural, nós começamos a ficar mais atentos a isso. Quando nós começamos a julgar a nós mesmos ou a julgar o outro, a gente começa a entender o seguinte, que o nosso julgamento é um código que precisa ser decifrado e que revela as nossas necessidades. Tá? Aspas, Renata Bidoni, tá? Isso aí não é o Márcio, é o entendimento que eu fiz dele. Então, o nosso julgamento Sim. está tentando nos mostrar o que a gente precisa. Por exemplo, tá? Foi tão interessante. Esses dias, deixa eu contar isso para vocês. Eu, às Conta. vezes, tá? Eu não tô tão presente no Instagram como eu gostaria, porque eu tenho milhares de outras coisas que eu também trabalho, né? Mas aí, então, de vez em quando, eu pego uns recortes dos meus treinamentos, Claudinha, quem tá aqui com a gente, e crio uns vídeos, só que como fica meio comprido. Então, às vezes, eu tenho uns vídeos de 12, 15, 16 minutos. E aí eu posto lá no IGTV. Isso quando eu posto, às vezes é assim, os recortes. Aí, esses dias, uma pessoa me procurou no WhatsApp e me disse assim, Renata, quero dar um exemplo para vocês, para a gente olhar essa história da escuta, a partir da CNV. Renata, eu espero que tu me leve, que tu não me leve a mal, ela me disse. Mas eu queria te dizer o seguinte, eu adoro o teu conteúdo, eu gosto muito das coisas que tu traz, eu aprendo muito contigo, mas eu preciso te dizer, como os teus vídeos são longos, eles são muito cansativos, tá? Então, Olha só. olha só que coisa mais linda quando a gente tem o olhar da CNV para as coisas. Quando a gente não Uhum. tem o olhar da CNV, nós vamos escutar com esse ruído aqui. Nossa, não tá certo ela falar isso pra mim. Ela, assim, não, por exemplo, sei lá, podia ter feito uma viagem assim. Quem é ela para falar Quem é isso ela para pra mim, falar? né? Ou, mas por que me escuta, então? Se acha cansativo? Tem tanta gente fazendo cursos, né? Eu poderia começar a ir para esse lugar. Oi, Karine. A Karine é responsável por umas fotos lindas que eu fiz, que depois eu tenho medo que as pessoas me encontrem na rua Ai, e não são me lindas reconheçam, acham que é irmã mesmo. gêmea. Que ela é uma fotógrafa incrível. Tá. Daí, esse poderia ser um caminho.
Ai, obrigada, Ana. Onde eu pudesse entender o seguinte, meu Deus, eu tô fazendo tudo muito errado. Cara, as pessoas estão em busca de vídeos mais curtos e eu tô aqui achando que tô fazendo uma grande coisa e cansando as pessoas. Eu tenho que aprender quem é o modelo que eu vou buscar e começar a buscar pessoas de vídeos rápidos e começar a me modelar para aquilo. Poderia ser um caminho. Tô errada, Uhum. tá? Fico ali me recriminando. Um outro caminho, vou jogar nela, como a gente começou a falar. Quem é ela para falar? Mas que grosseria, ninguém pediu opinião, sei lá. E aí eu vou nutrir uma raiva ou contra mim ou contra ela, certo? Porque eu vou tendo uma sensação assim, não é justo que a minha plateia fique cansada, ou não é justo que ela diga isso para mim. Quando a Uhum. gente tem uma comunicação não violenta instalada, o que eu digo com instalada? Estudou, aprendeu, praticou, e ainda assim, de vez em quando, eu dou umas escorregadas bonitas, gente. Ah, mas Porque, é normal, né? claro, não vou me Ah, tornar perfeita. não, não tem como. Como é que a gente escuta? Nós escutamos uma provocação que a Cláudia nos trouxe para quem já estava aqui com a gente. O que será que essa pessoa pode estar sentindo quando ela me manda essa mensagem? E o conceito das necessidades. Por isso eu estou falando, CNV não é só aprender a falar, é também aprender a escutar, com autorresponsabilidade. Qual é a experiência que eu quero ter na minha vida? E qual é a experiência que eu quero oferecer para o outro quando ele tiver contato comigo? E aí eu começo a escutar diferente. Olho para mim e olho para ela, mas a partir da perspectiva do que sinto e do que preciso, do que ela pode estar sentindo e precisando. Então, eu começo a ficar curiosa. O julgamento começa a acontecer. Não quer dizer que ele não vai acontecer. Mas nós começamos a Uhum. lembrar disso. O julgamento revela muito mais sobre mim quando eu julgo Do que alguém. sobre o. E quando alguém me julga, isso revela muito mais sobre ele do que sobre mim. E, gente, isso é tão libertador quando a gente aprende a fazer essa decodificação. E eu quero te levar agora para o lugar da outra experiência que eu tive. Quando eu Sim. escuto aquilo, primeira coisa, eu julgo assim, ai meu Deus, será que os meus vídeos são longos mesmo? Mas daí eu começo a pensar o seguinte, como é que eu tô me sentindo? Ai, eu tô me sentindo inquieta agora, eu tô me sentindo curiosa, eu tô me sentindo intrigada, eu tô me sentindo convidada, né, a olhar para essa situação e me conectar comigo e me perguntar como é que eu quero me colocar? Porque tem a ver com o que eu preciso. Eu, Renata Bidoni, eu preciso fazer uma contribuição. E eu acho que uma contribuição pode ser muito valiosa num tempo mais curto. Mas também, diante de tudo que eu quero entregar, dentro do meu estilo pessoal, poder fazer uma coisa mais estendida é algo importante para mim. Faz parte da minha marca pessoal. E eu preciso me perguntar, eu estou disposta a abrir mão disso? Eu também preciso me perguntar, e esse feedback que eu estou recebendo, será que ele não pode qualificar ainda mais a minha entrega? De A repente eu estou Ana tendo... acabou de perguntar aqui, né? Ah, Como a gente pode dar essa devolutiva, né? Então, acho que já vou contando contar. ali. Vânia, é aí que eu vou chegar. Obrigada. Eu estou primeiro mostrando para vocês como é que a gente pode aprender a escutar diferente para dar uma devolutiva que vem do coração. Não é uma fala decorada, diplomática, que eu vou lá e digo para ela, obrigada pelo teu comentário. É uma coisa assim, ó, que eu digo de coração, porque muda a maneira de eu observar. Então, o que que acontece? Uma vez que eu estou entendendo por que que aquilo me mobilizou, eu começo a ficar curiosa. O que será que ela pode estar pensando? O que que ela pode estar sentindo? O que será que ela precisa quando ela me manda essa mensagem? E aí a gente começa a construir o que nós chamamos em CNV, gente, de hipóteses empáticas. Que não é para adivinhar o que está acontecendo com o outro, mas é para a gente explorar outras possibilidades e sair daquela caixinha que é o nosso padrão, que é a interpretação que a gente tende a fazer. Vocês vão observar que alguns de nós tendem a ser mais desconfiados, outros tendem a ser mais raivosos, outros tendem a ser mais passivos. Nós temos um padrão. Então a gente precisa ampliar isso aqui e enxergar que talvez a minha interpretação não represente o que está acontecendo. Então eu vou começar a tentar imaginar outras coisas. Ah, acho que talvez ela esteja se sentindo entediada, ou talvez ela esteja se sentindo entusiasmada para me presentear com algum outro recurso para tornar a minha entrega ainda melhor. E o que será que ela pode estar precisando quando ela me diz os seus vídeos são cansativos? Quando eu Uhum. começo a olhar para isso, eu entendo, bom, ela está me dizendo que ela precisa de mais objetividade. Porque se ela está me classificando e me julgando, o teu vídeo está cansativo porque ele é longo,
ela está reclamando. Por quê? Porque ela não aprendeu o CNV. Ela não aprendeu a dizer o que ela precisa. Ela aprendeu o que todos nós aprendemos. A reclamar sobre o que A o outro reclamar. faz. Uhum. E a classificar o que o outro faz como certo e errado. Ou errado. E aí eu começo a escutar diferente. Ela está me dizendo que ela precisa de objetividade. E aí, ao invés de responder para ela, né, quem tu tá pensando que tu é, eu nem tenho essa vontade. Porque ali dentro de mim eu tô entendendo, nossa, essa pessoa tem necessidade de vídeos mais breves, ela tem necessidade de mais objetividade. Eu não sei como é a vida dela, eu não sei o tempo que ela tem. E ao mesmo tempo ela tá me dando um presente. Porque ela tá me ofertando a possibilidade de repensar a maneira como eu me posiciono e de também pensar que eu posso, quem sabe, criar as duas coisas para atender pessoas que querem um processo mais longo e pessoas que querem processos mais objetivos. E isso oferece para mim uma contribuição que pode oportunizar um desenvolvimento maior para mim. Então a gente começa a se conectar com a abundância que vem da fala do outro. Uhum. E como são as interpretações, né? Alguns podem dizer, não, essa pessoa aí não tá falando nada com nada. E outros já, que nem tu falou, aceitar isso, identificar e perceber, não, tá, talvez seja legal eu fazer um vídeo mais curto em Também, alguns momentos, né? exato. Porque tem outras pessoas que vão usar desses vídeos curtos, vão se aproveitar daquilo que eu tô falando. E aí, Mas Cláudia, não é só isso. desculpa, achei que Pode tinha falar. terminado. Tem uma coisa muito importante, né? Olha só o que tu está dizendo. Não se trata de eu começar a fazer, é só um exemplo, gente, isso vale para qualquer situação da vida da gente, com filhos, com marido, com sogra, né, com ex-marido, com o que for, com pai, com mãe. Não se trata de vou fazer vídeos curtos para atender esta pessoa. Porque tem, sei lá, 7 mil seguidores que estão ali e gostam dos vídeos longos. Então, se trata da gente perceber que as pessoas têm necessidades diferentes. Uns têm Uhum. têm necessidade de profundidade, outros têm necessidade de objetividade. E nesse processo todo, a CNV nos ensina também a olhar para nós e poder ofertar a nossa autenticidade para o outro. Então, eu preciso entender também o que faz sentido para mim. Uhum. E também poder ir para esse lugar de entender que, olha, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Então, eu vou fazer aquilo que faz sentido para mim, mas também vou poder dar um retorno para essa pessoa. Então, agora eu vou responder a pergunta da Ana, né? Como eu respondi para essa pessoa? Uma vez que eu curei aquela dorzinha, a dorzinha de não ser apreciada, né? Porque a gente tem Porque essa a dorzinha necessidade vem, né? de A dorzinha apreciação. vem. Eu me dar conta disso, olha só, ela está julgando que está longo porque ela precisa de coisas mais breves. E aí, então, eu ofereço para ela esse retorno. Eu li a tua mensagem, eu quero te agradecer pela tua contribuição. Eu vou levar em consideração e vou decidir se para mim é possível fazer vídeos mais curtos, pensando em atender pessoas que têm uma necessidade de receber o conteúdo em partes menores e de forma mais breve. E eu quero te. Foi mais ou menos assim, né, gente? As palavras, não vou lembrar decor. E também quero te dizer o seguinte: o que eu escuto quando tu me traz a tua contribuição é que tu tens necessidade. O que eu escuto, presta atenção, eu não estou dizendo o que tu tá me dizendo. Isso faz uma diferença enorme. Eu estou Aí dizendo traz pra gente, né? É o que eu interpretei. autorresponsabilidade. O que eu interpretei, o que eu entendi. Porque quando eu faço isso, eu ofereço a possibilidade do outro me dizer: não, Renata, não é isso que eu estou falando. Ou sim, é disso mesmo que eu estou falando. Aí eu disse para ela: o que eu escuto é que tu tens uma necessidade de receber o conteúdo de uma forma mais breve, com mais objetividade. É disso que tu está falando? Então, gente, a gente aprende a escutar e ao invés de entrar numa coisa de disputa, nós entramos num lugar de entendimento. Deixa eu te oferecer o que eu estou escutando, o que eu estou entendendo do que tu está me dizendo. E a CNV vai nos ajudar também a nos expressar de uma maneira autêntica, tomando cuidado. Né? Tomando cuidado não é ficar prestando atenção, assim, né? No sentido de. Me faltou um sinônimo agora, mas de se importar com a relação. É nesse sentido, Uhum. cuidado. Tomando cuidado porque aquela relação me importa, acolhendo, né? Aconchegando, criando ponte, criando laços. Então, a gente tem que olhar para não entender assim, a comunicação não violenta, eu vou entender todo mundo com empatia, eu vou escutar o que as pessoas me falam, as pessoas vão dizer para mim que elas bem entenderem, e eu vou estar sempre nesse lugar de a pessoa tem necessidade ali, então tudo bem, eu entendi.
Não. Ela vai te dar recursos para que tu também estabeleça os teus limites, né? E também não entrar em um lugar que um lugar passivo, de não dizer aquilo que se sente, de quando é algo que não é tão legal, não querer falar, né? Mas de entender a melhor forma de falar e de se nessa fala de fato, né, Renata? Que nem tu Uhum. falou, a dorzinha, quando a gente ouve uma crítica, sempre vai existir. Mas a forma como a gente reage a essa crítica é o que muda. E aí é que entra a comunicação não violenta, né? E é algo tão poderoso. Tu viu, a Carol tá aqui com a gente, a Jana também. Eu Gente, vi. a Jana é uma das facilitadoras do Eleve-se. Oi, É, Valúcia. a Jana vai falar sobre mindfulness. É um Essa trabalho presença lindo. que também é muito importante quando a gente fala de comunicação, né? Porque como a gente vai perceber as nossas necessidades se a gente não está presente, se a gente não tem consciência daquilo que está acontecendo aqui dentro, né? Então é um tema interligando no outro, assim. Uhum. E é por isso que esse programa tá tão lindo, né? Porque ele tem todo um Uhum. encadeamento para que nós possamos, gente, falar sobre o que a gente sente, falar, oferecer para o outro a nossa autenticidade, que é assim, ó, um privilégio poder aprender na vida. Como é que a gente pode dizer para o outro quando alguma coisa nos incomoda? Oferecendo para o outro a nossa honestidade, a nossa transparência, a nossa autenticidade, mas não de uma forma acusatória, e sim declarando que a gente precisa daquela relação. Então muda completamente o foco, porque quando a gente fala com alguém apontando, quando tu diz isso, eu estou me sentindo injustiçada, por exemplo. A gente pensa que a gente está dizendo um sentimento, mas na verdade nós estamos trazendo um julgamento. E são algumas nuances, algumas distinções, é libertador, né, Carol? Que a gente precisa aprender a fazer. Porque senão eu penso que eu estou dizendo um sentimento, eu vou lá e digo, Cláudia, tu está sendo injusta comigo. Aliás, eu estou me sentindo injustiçada. Eu estou usando a palavra sentindo, mas eu estou acusando a Cláudia de não ser justa comigo. E quando a Uhum. gente não faz essa distinção entre, por isso tem um método além, né? Que tem uma forma de aprender tudo isso. Tem algo a ser estudado, aprendido e praticado. Por exemplo, a diferença entre pensamento e sentimento. Quando eu digo eu tô me sentindo injustiçada, eu tô dizendo eu penso que tu tá sendo injusta. Mas o que eu tô sentindo é tristeza, por exemplo. Eu tô sentindo frustração, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo raiva, porque eu acho que tu não tá sendo justa. Então, existem questões que são importantes, né? Por exemplo, a gente aprende lá no curso de comunicação não violenta, lá no Eleve-se, portanto, nessa noite que nós vamos estar juntos, a diferença entre fato e julgamento. Na maior parte das vezes, nós nos expressamos a partir do julgamento. Eu chego, por exemplo, para o meu filho e digo para ele: deixa de ser desorganizado, ao invés de dizer, para a mãe é muito importante que tu mantenha o teu quarto arrumado. Uhum. Né? Eu vou lá e ao invés de dizer, escuta, que zona é essa que está o teu quarto? A gente aprende a dizer de um outro jeito. Filho, a mãe entrou no teu quarto e observou que as tuas chuteiras estão no caminho, em frente à porta. Então a gente precisa, isso tudo traz uma diferença, porque se a gente se sente, isso eu, vocês, quem estiver aqui, se nós nos sentirmos acusados, criticados, julgados, se nós nos percebermos assim, né? Não é nos sentirmos, se nós percebermos que estamos sendo julgados, criticados, acusados de algo, isso vai despertar dentro de nós o nosso mecanismo de defesa. Nós E aí vamos a gente se fecha, né? ou atacamos. É. Então E tem aí três caminhos. Me não. fecho, Uhum. né? Saio dali, paraliso, finjo que não é comigo, ataco, brigo contigo de volta. Mas quem é tu para falar comigo nesse tom? Né? Por quê? Porque vai despertar uma autodefesa. Nós vamos em busca de defender a nossa reputação. Ninguém quer ficar nesse lugar do eu tô errado, eu não valho a pena, porque esse é um lugar de risco. É um lugar onde eu posso ser punido, onde algo de ruim pode acontecer comigo, onde eu sou entendido como alguém fraco pela sociedade, pelo Uhum. outro e por mim. Com certeza. E Renata, conforme tu foi falando assim, eu fiquei pensando, né? A gente aprende sobre a comunicação não violenta,
Mas e quando a gente está na relação com o outro e o outro não tem esse entendimento? Como é que Ah, é esse lugar? que pergunta preciosa. Essa pergunta é bem importante para todos nós aqui, porque às vezes é uma oposição. Às vezes a gente tem essa Uhum. crença, não, o que adianta eu aprender comunicação não violenta sozinha? Se meu chefe, meu gestor, meu líder, o É, nome que tu der, meu marido, meu filho, minha mãe, minha sogra, meu vizinho, minha comadre, eles não sabem falar essa linguagem. Porque muda um pouco a nossa linguagem. É quase como se fosse muda. um outro idioma, né? É, sim, é muito poderoso. Porque quando nós aprendemos a estrutura da escuta, tá? Que é aquilo que nós estávamos falando no início dessa live, e ao invés de ficar tentando classificar quem é certo e errado, nós olharmos para nós, o que eu estou sentindo e o que eu preciso nesse momento. Olhar para o outro, o que será que o outro está sentindo? E o que será que ele precisa? Que está motivando e mobilizando essa pessoa a falar o que ela está falando ou agir como ela está falando. Isso nos leva para um poder enorme, que é o poder de dar um passo para gerar essa conexão. Porque se eu estou tendo um entendimento, olha a história daquela pessoa que me mandou o WhatsApp, né? Ela Uhum. não tem CNV, mas eu tenho. Então, o que aconteceu? Quando ela foi lá e me disse, ai, o teu conteúdo é maravilhoso, eu adoro as coisas que tu traz, eu aprendo muito contigo, mas teus vídeos são muito longos, eles são cansativos. Ela não tem CNV. Porque se ela tivesse, ela teria me dito, por exemplo, para mim, Renata, seria tão importante, eu gostaria de te pedir. Será que tu poderia, de vez em quando, fazer vídeos mais curtos? Porque para mim é muito importante a objetividade, meu tempo é curto, eu não tenho, né? Eu gostaria de escutar, às vezes, do início ao fim, eu tenho uma rotina de trabalho mais longa, sei lá, ela podia ter me dito mil coisas e declarado o que ela precisava. Mas a maneira como ela Uhum. aprendeu, que é a mesma que nós aprendemos, né, que é a natural, é dizer o que tu está fazendo não serve para mim. Então, aqui é um exemplo lindo para a gente olhar isso. Como eu tenho a CNV, eu começo a entender a necessidade dela. Se ela está dizendo que o vídeo é longo, é porque ela precisa de algo objetivo. E aí, oi, meu amor, querida. Ai, a Renata, Talentos para a Vida aqui. Aí, o que acontece? Eu vou escutar diferente, a minha interação com ela vai ser diferente. Então, tu pensa, ela vem toda cheia de cuidado, coisa mais amada. Eu espero que tu me interprete bem, que tu não me leve a mal. Ela tá tentando me dizer, olha, eu tô querendo te dizer uma coisa que eu preciso. E aí, se eu não tenho essa CNV, eu posso responder de um jeito atravessado. Escuta aqui, então segue outra pessoa, sei lá. Eu não diria isso, né, gente? Mas daqui a pouco é só um exemplo que poderia acontecer. Segue outra pessoa que faça vídeo de É. 1 minuto, ponto. É assim, eu sou assim, ponto final. Mas não. Então, aqui a gente enxerga. Outra coisa, né? Quando existe uma fala agressiva do outro lado, por exemplo, e eu tenho uma comunicação não violenta, os conhecimentos a respeito disso, eu tenho a possibilidade de ajudar o outro a se expressar. Por exemplo, dentro da estrutura da expressão com autenticidade, gente, não basta ter só isso, a gente tem que olhar para isso com mais profundidade, tá? Mas é o seguinte: o que aconteceu? Fato. O observador, o que eu Uhum. observei. Como eu me sinto diante disso? Quando eu entro no teu quarto e encontro, né, os teus sapatos, os teus tênis, as tuas chuteiras no meio do caminho, não é quando eu vejo teu quarto bagunçado, né? Como eu me sinto? Eu fico preocupada, por exemplo, tá? Necessidade, essa minha preocupação, eu preciso, essa emoção, eu preciso assumir responsabilidade por ela. Não é o outro que está me fazendo me sentir assim. Não é quando eu entro no Uhum. teu quarto e encontro os sapatos fora do lugar, tu me deixa preocupada. Não, eu fico preocupada. Porque a minha emoção, ela nasce da minha necessidade. Alguma coisa que é importante para mim que não está atendida. Algo que é precioso, que é fundamental, que eu preciso ter para ficar bem. Tanto que, de repente, eu entro no quarto e aquilo me incomoda, e daqui a pouco o marido ou a esposa pensa, ai, deixa, assim, que bobagem, fica te preocupando porque o sapato está no meio do caminho, desvia, joga para o lado e vai. Como é que aquele mesmo sapato gera em mim uma raiva, uma tristeza, um medo, uma angústia, e o outro, diante do mesmo fato, tem uma experiência tão diferente da minha? Porque a minha experiência de emoção depende daquilo que eu preciso. Então, eu preciso assumir responsabilidade por essa necessidade. Por exemplo, quando eu entro e encontro fora do lugar, encontro no meio da casa, no meio da porta, no meio do caminho, eu fico preocupada, sentimento.
Necessidade. Por que essa preocupação acontece dentro de mim? Por isso, gente, que o Eleve é tão lindo. Eu vou falar de novo. Claro, a gente está aqui porque a gente acredita no projeto. A gente quer que vocês estejam Com conosco. certeza. Porque é um caminho da gente entender todo esse encadeamento. A gente precisa vencer esse lugar de entender que vulnerabilidade é um lugar de fraqueza, vulnerabilidade é um lugar de coragem, é um lugar de potência. A Mariana vai falar sobre isso. Porque para eu poder dizer como eu me sinto, eu tenho que estar livre, entendendo que a vulnerabilidade vai gerar conexão e não que ela vai gerar exposição para mim. E E aí, quando a gente se conhece, que a gente se coloca nesses papéis da autorresponsabilidade, de ser alguém vulnerável, de se perceber antes de se comunicar, a gente, eu sinto que é uma abertura de porta, assim. Quando a gente devolve na violência ou devolve na mesma moeda, a gente está fechando uma porta, porque a gente está ficando aqui dentro, tá deixando esse sentimento aqui e no outro também não pode se expressar. Mas quando se vai para esse lugar de se observar, é a abertura de porta, que nem tu falou ali. Tu dá a possibilidade da pessoa pensar o que que ela tem de necessidade quando ela me fala aquilo também. e por isso é tão poderoso, porque a mesma estrutura que eu vou usar para expressar é a mesma que eu posso fazer perguntas para contribuir para que o outro expresse. Né? Uhum. Então, para a gente encerrar aqui os 4 componentes, porque o tempo está voando, temos 10 minutos, e eu hoje. Sim, verdade. E eu tenho aula no Laços às 19, então eu também não posso me estender. Tem que dar um intervalinho aqui. O que acontece? Nós temos essas 3 estruturas aqui que já vimos, né? O que acontece, como eu me sinto diante disso, por que aquilo é importante para mim? Então, eu fico preocupada porque, para mim, é muito importante que nós fiquemos seguros. Então, assim, imagina se tu precisa levantar de noite, por exemplo, para ir ao banheiro e não quer acender a luz, tu corre o risco de tropeçar no sapato, por exemplo. Então, isso é um exemplo que pode estar me mobilizando, uma necessidade de segurança. Então, por isso aquele sapato me incomoda. É isso que está na minha agenda. E aí a gente vai finalizar com o pedido. Então, eu gostaria de te pedir, né, que tu coloque os teus sapatos, por favor, na área de serviços, para arejar, dentro da prateleira, dentro do armário. O mesmo a gente vai usar, porque a pergunta da Cláudia nasceu disso. Adianta eu fazer sozinha? Super. É. Porque aí tu chega uma pessoa para ti, por exemplo, e reclama, tá, Cláudia? Meu Deus, eu não posso acreditar no que aconteceu agora. Como é que uma pessoa, sei lá, faz isso, 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 isso? Eu posso olhar para a pessoa e dizer assim, ajudá-la a sair desse lugar, né? Aí quando eu te escuto, tu tá confusa. Me parece que tu tá confusa, tu tá com raiva, é isso? Não tô com raiva, eu tô com inveja, sei lá. Como é que poderia ser alguma coisa? Tá? Então a gente vai ajudar a poder entender, mas por que será que tu tá te sentindo assim? Ou a pessoa às vezes diz, eu tô com tanta raiva, tu vai perguntar o fato, e aí o que aconteceu? Né? Ou a pessoa tá dizendo, eu tô com raiva porque tu me disse tal e tal coisa. O que tá te incomodando? O que precisaria acontecer agora para te ficar bem? Né? Não, o único jeito é se a gente conseguisse ficar numa boa. Bom, então o que tu gostaria de me pedir para que a gente conseguisse dar esse passo? Então, Qual é esse elemento, né, que precisa? Qual é a pergunta para se fazer também, né, nesses momentos? que é nada mais, nada menos que contribuir para que o outro expresse esses componentes. Só que a gente só vai conseguir fazer isso, gente, quando nós passarmos por esse processo de escuta, que é o que a Cláudia estava nos dizendo. Que bom que tá gostando, Elis. Obrigada pelo feedback aqui pra gente. A Elis é uma das que vai estar conosco na turma. Então tu está te aquecendo aqui já, olha que coisa boa. Então, olha só, a Cláudia estava nos dizendo, quando a gente entra nessa história do ciclo vicioso, né? Eu sou agressiva e o outro responde com agressividade. O que acontece? A agressividade dele talvez potencialize a minha. O mesmo acontece da forma inversa. Ele é agressivo e eu acabo não me dando conta que atrás daquela agressividade existe uma necessidade não atendida. Algo que é tão precioso para aquela pessoa, tão importante para ela, que ela não está conseguindo ter, está ficando tão preocupada que aquilo está escapando, né? Que vai ficando nervosa, preocupada, angustiada, daí a fisiologia responde, manda adrenalina, manda cortisol para a pessoa defender a sua necessidade com unhas e dentes, e aí ela vai lá e tenta impor
a partir da agressividade para ver se ela me impede, se ela me intimida, para que eu dê o sim que ela precisa. E aí, quando a gente tem essa percepção de CNV, eu começo a entender toda agressividade, toda violência, toda reclamação é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. É alguém que eu Nossa. enxergo de um jeito diferente. Eu paro de olhar um agressivo e começo a olhar uma pessoa que está com dor. Alguma pessoa que tem Uhum. alguma coisa tão importante, ela está tão aflita que ela não está conseguindo dizer o que ela precisa, que ela começa a espanar, ela começa a tentar impor para ter. E aí, quando a gente consegue enxergar isso, é mais fácil que a gente saia do lugar de responder na mesma moeda e que a gente perceba, eu posso contribuir para essa pessoa dizer o que ela precisa, para que eu possa escolher se eu posso entregar isso ou não. E para que eu possa encerrar esse ciclo, né, que se torna vicioso, onde um diz ou responde, aí o outro vai ficar mais chateado, E daí ele vai vai responder de passando de volta. de um para o outro. E que se perpetua num conflito, ao invés de Uhum. criar nessa oportunidade, uma oportunidade de estreitar essa relação. Com certeza, e a partir disso, todos saem ganhando, né? Você se percebe mais, o outro tem a possibilidade de perceber as necessidades dele, e além da quebra do ciclo, né? Porque não fica nessa violência que gera violência. Uhum. A Juscelia perguntou aqui se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada para poder assistir depois. Sim, assista depois, se quiser escutar desde o início no Pro Mais Gestão. Vai ficar no IGTV do Pro Mais Gestão, Isso. tá? Gente, nós estamos finalizando, são 18h25. Então, Cláudia, eu acho que tu vai fazer algum encerramento aí. Porém, eu quero fazer uma Uhum. última fala já para garantir o nosso Por tempo, favor. tá? Então, convidando quem está aqui e que por alguma razão percebeu algum sentido, que gostaria, né, de promover para si outras possibilidades de agir, quebrar os seus padrões naturais de comunicação, entendendo que existe uma forma, um caminho para poder ter melhores experiências, que sabe com clareza, dentro de si, do seu coração, que nós podemos sim, né, a partir do nosso autoconhecimento, a partir da busca de sentido e entendendo que tem dentro de nós a vontade, né, de ter uma experiência de vida melhor. A comunicação não violenta é um divisor de águas na nossa vida. E para que a comunicação não violenta aconteça, existe uma série de requisitos. Nós precisamos ter autorresponsabilidade, assumir protagonismo na nossa vida, entendendo que somos atores e autores principais da nossa história e que sim, interferimos no resultado que nós temos. Se tem algum relacionamento que tá bom na minha vida, não é sorte. Pode ser sorte também. É também mérito. Tem alguma coisa que tu tá fazendo para contribuir. Da mesma forma, se tiver algum conflito, certamente há algo que tu estás fazendo ou deixando de fazer que está contribuindo para esse resultado. Uma outra condição especial é nós entendermos, né, que, como foi trazido pela Cláudia e a Jana está aqui com a gente, que precisamos estar no estado de presença. O estado de presença, ele nos leva para um lugar de escolha. Quem eu quero ser diante dessa circunstância? O quanto eu quero contribuir para a paz ou o quanto eu quero entrar num modelo automático, instintivo e reativo, impulsionado por uma carga que é fisiológica da minha emoção, que quando depois tudo se equilibrar e se serenar no meu corpo, talvez eu pense, nossa, como é que eu falei com aquela pessoa daquele jeito? Meu Deus, que vergonha! Porque aí a gente vai entrar de novo num lugar mais consciente. Então, o mindfulness vai poder nos levar para esse lugar. E também vencer essa questão toda de poder entender que colocar os nossos sentimentos e convidar o outro a trazer os seus sentimentos, que essa ressignificação da vulnerabilidade é um pilar importante para a comunicação. E é por isso que eu estou muito fã desse programa do Eleve-se, estou muito honrada de estar com essas mulheres incríveis aqui participando desse projeto, porque ele vai trabalhar os pilares, entre eles o da comunicação e algumas coisas que são fundamentais para que a gente possa potencializar o resultado da CNV no nosso dia a dia. Então venham! Nossa, muito obrigada por essa fala, né? Eu acho que sim, é exatamente isso, são os pontos que se ligam, as coisas importantes que a gente vai falar ali. Estou ansiosíssima também para começar esse programa. Tenho certeza que todos vão sair ganhando. Vamos ver o que tem de comentário aqui. Teve a Juscelia, se eu não me engano, perguntou aonde que a live vai ficar salva. Vai ficar aqui no nosso IGTV da Pro Mais Gestão.
Quem tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar em contato com a gente ou mandar um direct para Renata também, né? Uhum, com certeza. Fiquem à vontade. Coloquei aqui, digitei, Uhum. onde vai ficar a live gravada, porque alguns de vocês chegaram por mim, né? Então talvez tenham entrado pelo meu Sim. perfil. Tá E bom, quem gente? quiser conhecer mais sobre o Eleve também pode entrar em contato com a gente. A gente está com as últimas vagas para essa turma, as últimas inscrições abertas. E estamos na reta final de começar, na reta final de inscrições, mas para começar o programa. Então, se sentiu chamado no coração, garante a tua vaga, porque agora tem pouquinhas já, né? Exatamente. Gente, muito obrigada, tá? Espero que vocês tenham, de alguma forma, também se beneficiado e encontrado alguns pensamentos aqui para dar uma chacoalhadinha e ver outras É, perspectivas, porque quando nós mudamos a forma de observar, mudamos a nossa emoção. Quando mudamos a emoção, mudamos o comportamento. Quando mudamos o comportamento, mudamos os resultados. Então, só há novos resultados com novas atitudes. E para isso a gente precisa enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Se vocês saíram daqui intrigados com alguma coisa ou com algum insight, tipo, nossa, é verdade, isso é tão óbvio, mas eu não tinha parado para pensar sobre isso. Por exemplo, que quando uma pessoa te diz como tu é grosseira, ela está te dizendo, por exemplo, né? Aí, para mim, cortesia é importante. Quando alguém te diz, nossa, tu é muito desorganizado, essa pessoa está te dizendo, ordem para mim é importante. Então, são uma série de recursos que a gente para olhar a partir de uma outra perspectiva e aí encontra outros caminhos de ação e encontra resultados diferentes na vida. Então, Claudinha, obrigada. Obrigada a vocês todos que estão eu conosco. agradeço imensamente pela tua participação. Foi ótimo estar Para mim aqui te também. ouvindo falar e contribuindo. Então, muito obrigada. Obrigada também, uma boa noite. Link de inscrição, vocês podem nos chamar, mas está lá na nossa bio, página principal do Instagram. Clica no link, tu chega lá para ter mais informações e Isso consegue aí. fazer a tua inscrição. Tá bom? Gente querida, beijo. Beijo. Tchau, Até mais. Renata. Se gostaram, podem sugerir também para as pessoas entrarem lá no IGTV para assistir depois, tá? Beijão Isso aí para todo aí. mundo. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Renata. Claudinha.